um ponto importante, né, que é o seguinte, ontem, né, foi foi uma das coisas que eu fiquei extremamente chocado, né, houve um colega nosso, um jornalista, né, palestino, né, o Mohamed Abu Hattab, ele foi morto em um bombardeio israelense em Gaza. Né? Ele estava cobrindo a situação dos feridos que chegavam de bombardeios, né, dos feridos que chegavam da guerra, ele estava cobrindo num hospital em Gaza, aí ele voltou para casa, e aí lá na casa ele foi morto junto com a sua família, depois por conta de um bombardeio. Né? Ao todo, segundo o próprio hospital, 11 pessoas morreram nesse bombardeio. Né? E aí o que aconteceu foi que os colegas dele foram noticiar, né? Foram noticiar o caso, né? Porque faz parte do nosso trabalho como jornalista, né? Fazer isso. Então o que acontece é que eles foram noticiar e um dos colegas dele, né? Eu estou até procurando o nome. O que ele fez? Ele fez um desabafo muito forte, né? Ele fez um desabafo muito duro a respeito da situação. Eu vou ler até o desabafo dele, está traduzido do árabe para português. Não aguentamos mais, estamos exaustos, somos vítimas. A única diferença entre nós é a hora da morte. Se vocês quiserem, o pessoal quiser colocar o VT desse jornalista desabafando, e aí eu vou lendo a tradução, porque ele está falando em árabe, né? A única... Ah, tá com legenda já? Então pode rodar, pode rodar. محمد أبو حطب يمضي شهيدا وقد كان معنا هنا قبل نصف ساعة. هذا استهداف مباشر. هو واخوه وابنه. حتى هذه اللحظة محمد أبو حطب وشقيقه وابنه الأكبر يستشهدون في هذه اللحظات وعلى الهواء مباشرة. ربما هناك أيضا أعداد أخرى من عائلة محمد تفارقنا. لا حماية، لا حماية دولية، لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء. لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمينا هذه الدروع. Até terminar, até a tradução, Thales, né? No total ele fala assim, né? Nesse desabafo dele mais longo, ele fala, não aguentamos mais, estamos exaustos, somos vítimas, a única diferença entre nós é a hora da morte, somos mortos um após o outro, ninguém se preocupa com a catástrofe ou com o crime que sofremos em Gaza. Né? Este equipamento, esse capacete, essa parte que vocês viram, não protege nenhum jornalista, são apenas coisas vazias, são chapéus. Somos vítimas ao vivo no ar, somos vítimas aguardando a nossa vez de sermos mortos. Né? Mohamed esteve aqui há meia hora para uma reportagem, agora ele está morto com a sua família neste mesmo hospital. E aí, na sua última transmissão, o Mohamed Abu Hattab, ele havia contado que os necrotérios estão lotados de pessoas e de corpos, e muitos corpos ainda estão sob os escombros em toda Gaza. A ONG Repórteres Sem Fronteiras apresentou denúncia contra Israel e o Hamas por crimes de guerra pela morte de jornalistas dentro do exercício da função ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Segundo a organização internacional, foram 34 profissionais de imprensa mortos desde o início do conflito no dia 7 de outubro até terça, dia 31, a sua imensa maioria dentro de Gaza. Thales. Olha, 34 mortos. A gente tem mais ou menos um mês de conflito. Isso é mais de um morto por dia. Eu imagino que seja o maior índice de mortandade de jornalistas num conflito armado um conflito envolvendo algum Estado nacional. Eu fico me perguntando se a Rússia tivesse feito a metade das coisas que estão ocorrendo agora em Gaza, como estaria a comunidade internacional? Como estariam os Estados Unidos? É impossível. Tantos jornalistas, tantas crianças.
Por exemplo, em Gaza, quase 10 mil pessoas mortas, possivelmente 5 mil crianças, outras tantas enterradas e que ainda não sabemos, nos escombros, sob os escombros. Qualquer outro país que estivesse fazendo esse morticínio estaria sob um fogo cruzado da comunidade internacional. Os Estados Unidos, por muito menos eu não posso dizer, porque também o que a Rússia faz na Ucrânia não é de se liberar, de se perdoar. Então, mas para os Estados Unidos, como agiu na Ucrânia, como falou sobre a guerra na Ucrânia, sobre a atuação da Rússia, e como não agem, não falam sobre isso que está ocorrendo lá em Israel. Muitas crianças, é triste pensar a quantidade de crianças. Olha, eu sou jornalista, eu fico abalado com a morte de um profissional trabalhando, etc. Mas as crianças que estão lá na faixa de Gaza, morrendo diariamente, mais de 5 mil em um mês. Não é possível. Não é possível que a comunidade internacional, que os Estados Unidos aceitem isso, vejam isso como. Eu não consigo entender. A gente transmite a solidariedade, claro, à família do jornalista, né, e todas as famílias que são vítimas, né, do que está acontecendo, as famílias de Gaza, as famílias em Israel, né, e a gente torce. Eu acho que como jornalista a gente não tem como não falar isso, né, não é porque, vocês estão falando isso que é a sua profissão, claro que não, a gente está falando todos os dias, desde o dia 7 de outubro, a respeito desse absurdo todo que é esse conflito, né, entre Israel e o Hamas. É claro que quando chega no jornalismo a gente é obrigado, inclusive, a falar especificamente sobre o caso, porque a gente sabe como funciona a profissão, a gente sabe das necessidades da profissão, a gente sabe que é necessário, mais do que nunca, num momento de conflito como esse, que informação de qualidade chegue, saia dos muros, seja dos muros físicos, seja dos muros abstratos, que está cercando Gaza do restante do mundo. Então, essas pessoas que estão lá dentro, né, elas poderiam estar simplesmente se defendendo, simplesmente se protegendo ou migrando para o sul, e eles estão lá, eles estão tentando sair de lá, né, eles estão lá cobrindo e fazendo o seu papel, cobrindo e fazendo a informação atravessar, né, esses muros e chegar ao restante do mundo, para que a gente tenha uma dimensão do que significa guerra, porque guerra não é imagens produzidas, né, num jogo de computador, né, num videogame. Guerra mata, e guerra deixa saudades, e guerra deixa lugares vazios onde antes sentavam-se colegas de trabalho. Então, é isso, né, a gente dá a nossa solidariedade, né, e espera que não só jornalistas, mas também padeiros, mecânicos, ferreiros, engenheiros, né, engraxates, né, médicos, enfermeiros, motoristas deixem de morrer no conflito.